Boa tarde, meu nome é Cauã e hoje eu e meu grupo vamos fazer uma apresentação sobre os sensores de proximidade, capacitivos e indutivos. Vou falar um pouco sobre as aplicações, a funcionalidade e a finalidade do sensor capacitivo. Boa tarde, meu nome é Kaique. Eu vou falar um pouco sobre a especificação dos sensores, os tipos e fazer uma breve comparação entre os dois, mostrando em qual área cada um se sai melhor. Boa tarde. Meu nome é Igor. Eu vou falar um pouco sobre os detalhes de instalações e os cuidados a serem tomados. Vou falar sobre a instalação de um sensor de proximidade de 3 fios. Boa tarde, meu nome é Nicolas. Eu vou falar sobre finalidade e o princípio de funcionamento. Bom, vamos começar falando sobre o sensor capacitivo. A finalidade desse sensor. Bom, esse sensor ele é um sensor que ele não se prende só a um objeto de detecção. Por isso, ele pode ser usado para vários tipos de finalidades, como detectar líquidos, que vai ser um exemplo de aplicação dele, detectar objetos metálicos, plásticos. Isso não existe um só objeto de detecção para ele. Pode passar o slide. Bom, agora vamos começar a falar sobre o princípio de funcionamento dele, que é a partir de um equipamento eletrônico chamado capacitor. O capacitor, ele é composto por duas armaduras, separadas entre elas por um material isolante. No caso desse sensor, o capacitor dele vão ser só duas armaduras, que vão ser separadas entre elas pelo ar. Ou seja, o material isolante entre as duas armaduras do sensor capacitivo vai ser o ar. Quando esse capacitor for alimentado, vai existir um campo elétrico entre as duas armaduras. E quando esse campo elétrico é perturbado, a detecção. Pode passar o slide. Agora nós vamos ver isso um pouco melhor. Primeiro nós temos o alvo aqui, certo? Quando esse alvo ele perturbar o campo elétrico que está na face sensora, ele vai enviar o oscilador que está alimentando esse capacitor, vai enviar um sinal para o circuito de disparo, certo? Que é responsável por perceber essa mudança no campo elétrico e vai enviar um sinal para o circuito de saída, que esse circuito de saída ele vai sinalizar a carga, que pode ser um motor, um relé. Isso vai depender para que o sensor está sendo usado. Como dito anteriormente, ele não se prende só a um tipo de finalidade. Deixa eu passar o slide. Bom, agora nós temos dois exemplos de aplicação do sensor capacitivo. A primeira, à esquerda, nós temos o sensor sendo usado para a detecção de nível, certo? Então, quando o primeiro sensor ali estiver detectando que a água está abaixo do nível dele, ele vai enviar um sinal elétrico para o painel. E só quando o último sensor detectar a falta de água, ele também vai enviar um sinal para o painel. Quando o painel receber os dois sinais dos dois sensores, a bomba de água vai ser acionada, fazendo assim com que a água seja preenchida novamente nessa caixa de água. À direita, nós temos o sensor sendo usado para verificação de objetos, certo? Como funciona? Nós temos dois objetos passando ao sensor pelo mesmo tempo. Quando só um sensor for acionado, quer dizer que há algum erro. Pode passar o slide. Bom, agora é com o Nicolas. Bom, agora vamos falar sobre a finalidade do sensor indutivo. O sensor indutivo ele é um dispositivo elétrico capaz de detectar objetos metálicos através do campo eletromagnético por curta distância. E, por causa do seu princípio de funcionamento, ele só é capaz de detectar objetos metálicos. Pode passar o slide. Ao princípio de funcionamento, quando a gente energiza o sensor, ele gera um campo magnético que é constante, né? Quando um metal varia esse campo magnético, o circuito dentro do sensor vai atuar, fazendo com que o objeto metálico interaja com esse campo magnético. E como isso funciona? Há 4 itens dentro desse sensor. A bobina ela é montada em volta de um núcleo de fade. É ela quem vai gerar esse campo magnético. Só que para ela gerar esse campo magnético, ela precisa de uma fonte geradora, que nesse caso é o oscilador. O oscilador vai fornecer a energia necessária para a bobina fazer o campo magnético. E o circuito de disparo ele vai perceber essa mudança na amplitude do campo magnético
quando o metal se aproximar, e vai mandar um disparo para o circuito de saída. Quando o circuito de saída recebe esse disparo, ele vai mandar um sinal para o controlador indicando se há ausência ou a presença de um objeto metálico. Pode passar o slide. Agora eu vou falar sobre a detecção do objeto através da variação do campo magnético. Na imagem esquerda, nós temos um sensor motivo gerando linhas de campo magnético e um alvo, que é o objeto metálico. E vamos lembrar que ele deve ser obrigatoriamente metálico, pois ele precisa interagir com o campo magnético. Quando não há, vamos supor que não há nenhum metal na frente. O campo magnético, que vai ser gerado pela bobina que é limitado pelo oscilador, vai possuir uma amplitude. Essa amplitude vai ser constante. O sinal é alternado, mas a amplitude lá é constante. Então, quando não houver nenhum objeto, a amplitude dela vai ser constante, que ele mostra na imagem direita. Mas quando um objeto metálico começa a se aproximar, essa amplitude vai diminuindo e o sensor só irá detectá-la quando a amplitude dela for completamente zerada. Por que disso? Porque o sensor que eu estou falando é um sensor discreto. Então, ele só tem dois estados, 0 ou 1. 0 quando não estiver detectando nenhum objeto, e 1 quando a amplitude dele for completamente zerada e o objeto for detectado. Pode passar o slide. Aqui há duas aplicações de sensores indutivos. Na imagem esquerda nós temos um fim de curso. Quando a máquina, que é, por exemplo, a frisadora, precisa furar algum objeto, ela não pode passar de um limite, pois ela pode causar um estrago no objeto ou pode causar um acidente. E o sensor indutivo vai dar um fim de curso para ela. Quando ela chegar no final do curso, que você deu o comando, o sensor vai mandar um sinal elétrico para a máquina e vai desligá-la, indicando que ela chegou no fim do curso, assim evitando um estrago e um acidente nessa máquina. Na imagem direita nós vemos um contador e a falta de uma parte de um objeto. Na imagem nós estamos usando uma lata como exemplo. Quando a máquina vai passando pela esteira, o sensor à direita vai fazendo a contagem dela. E o sensor acima vai ver se não está faltando a tampa dessa lata. Então, quando as latas forem passando, e se alguma delas passar sem a tampa, o sensor acima vai detectar que está faltando a tampa e vai mandar um sinal falando dessa ausência, e a máquina vai descartar essa lata que está com um problema, que é a falta da tampa. Pode passar. Agora quem vai falar com vocês é o Kaique. Beleza. Bem, vou falar um pouco sobre a especificação dos sensores. Esses sensores eles podem ser encontrados em tensão de alimentação em corrente contínua ou corrente alternada, dando ênfase no corrente alternada que você encontra mais em 2 fios e corrente contínua você encontra mais em 3 ou 4 fios. O contrário pode acontecer. Você também pode encontrar sensores de 2 fios em corrente contínua ou sensores de 3 ou 4 fios em corrente alternada. Tudo vai depender da fabricante. O chaveamento, o sensor possui os contatos chaveados ou em normalmente aberto ou em normalmente fechado. Eles possuem 2 tipos de saída. É o digital, que foi o que o Nicholas explicou, ele só possui 2 estados, 0 ou 1, ou ele detecta o objeto ou não, e também tem o analógico. O analógico não é muito comum, mas ele existe. O analógico funciona da seguinte maneira. Ele faz um cálculo em relação à amplitude do campo eletromagnético ou do campo elétrico. E quando ele faz esse cálculo, ele consegue determinar a distância sensora, ou seja, ele não tem estados. Bem, PNP e NPN vai ter nos sensores de 3 ou 4 fios, eles vão ser os transistores do sensor. O transistor vai estar no PNP, o transistor vai estar chaveado no positivo, e no NPN vai estar chaveado no negativo. Bem, é muito comum você encontrar os sensores com os fios de saída da seguinte cor: o marrom, ele significa a alimentação positiva, ele normalmente vai ser alimentado por tensões contínuas entre 10 e 30 volts. O azul é a alimentação negativa, é o 0 volt da fonte de tensão contínua. O preto e o branco são os fios de sinal, onde o preto vai ser o contato normalmente aberto
e o branco vai ser um contato normalmente fechado. O branco ele só vai se encontrar no sensor de 4 fios. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os sensores de 2 fios. Como eu disse anteriormente, eles podem ser achados em corrente alternada ou em corrente contínua. A única coisa que vai mudar neles é a alimentação. E outra coisa é que um é normalmente aberto e outro é normalmente fechado. Vou dar uma breve explicação de como se faz a instalação do mesmo. Vamos usar o sensor de corrente alternada como explicação, como exemplo. Bem, basicamente, em corrente alternada, os fios eles não vão ser polarizados. Logo, você pode ligar o azul ou preto na carga, tanto faz. Mas vamos seguir o exemplo aqui. Bem, basicamente, exemplo. Você vai pegar o fio azul, você vai conectar na alimentação. O fio preto você vai conectar na carga. E da alimentação vai sair um fio auxiliar que vai conectar também na carga para que haja a diferença de potencial e que o sensor possa ser acionado. Basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Quando o sensor não estiver detectando nada, ele vai estar com o seu contato aberto. A carga não vai estar sendo energizada. Agora, quando o material chega perto de sua face sensora, o contato fecha. Quando o contato fecha, ele permite a passagem de corrente. Logo, a carga pode ser acionada assim. Lembra? Ressaltando que aqui a carga é tudo aquilo que o sensor vai acionar. Ou seja, ela pode ser um relé, um LED, um motor. Aí é o uso que você busca fazer. Sensor de corrente contínua. A instalação é a mesma. A única diferença é que você vai usar uma fonte conversora agora, pois ele é energizado em corrente contínua. E basicamente ele tem um contato normalmente fechado. E como isso funciona? Enquanto ele não estiver detectando metal nenhum, enquanto ele não estiver detectando seu material acionador, ele vai estar com o seu contato fechado. Ou seja, ele vai estar energizando a carga aí. Agora, quando ele detecta o material acionador, ele vai fechar, ele vai abrir o contato. Logo, quando ele abre o contato, a carga deixa de ser energizada. Pode passar o slide. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre os sensores de 3 fios. Vocês podem ver agora que eles possuem duas nomenclaturas novas, PNP e NPN. Qual a diferença entre os dois? Basicamente, a diferença é os seus transistores. No transistor PNP, ele vai estar chaveado no positivo, e no NPN o transistor vai estar chaveado no negativo. Tá, e o que isso muda? Isso muda basicamente de como o sensor vai ser alimentado, como vai ocorrer a instalação e também o fluxo de corrente e a polaridade da tensão. No PNP vai ser positiva e NPN vai ser negativa. Mas tá bom, como isso funciona? Bom, como foi explicado anteriormente, a tensão ela vai vir pelo fio marrom. Tensão não. O fluxo de corrente ela vai vir pelo fio marrom. E depois vai fechar com o fio preto. Pois veja ali que o fio preto vai estar conectado diretamente com o azul. Então, basicamente, quando os dois pontos se encontram, nós podemos dizer que o fluxo de corrente ela vai vir do sensor para a carga. Ela vai ter um fluxo e vai ter uma tensão positiva. Esse fenômeno vai ser chamado de sourcing. Em NPN acontece o contrário. O fluxo de corrente ela vai vir pelo pelo fio negativo. Quando ele vem pelo fio negativo, nós podemos dizer que ele tem o inverso do fluxo de corrente. Ou seja, basicamente, o fluxo de corrente vai ser da carga para o sensor. Vai ser um fluxo de corrente contrário e ele vai ter uma tensão negativa. Só ressaltando aqui que não vai ter diferença nenhuma entre 24 volts positivo e 24 volts negativo. Se você não for ligar no CLP, isso aí não tem diferença nenhuma. Agora, se você for ligar esses sensores em um CLP, vocês têm que observar essa nomenclatura aí, PNP e NPN. Bem, basicamente, eu vou fazer uma breve explicação de como a instalação faz. Vamos usar o PNP ali como exemplo. Basicamente, o marrom vai ser a alimentação. O preto, você vai conectar na carga. O azul também vai para a alimentação, só que do borne da alimentação, que você vai conectar esse sensor numa tensão conversora, do mesmo borne da alimentação que você colocou o azul, você vai tirar mais um e conectar na carga para que haja a diferença de potencial. E que os pontos dos sensores positivo e negativo possam ser encontrados. Basicamente, o funcionamento é o mesmo,
normalmente aberto, quando ele identifica o material acionador, ele vai fechar o contato e acionar a carga. E normalmente fechado, ele vai abrir o contator e vai energizar a carga. Pode passar o slide. Aqui o slide não passou não, mano. Ah, passou, agora passou. Dá um cortezinho ali. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre os sensores de 4 fios. Bem, basicamente a instalação é a mesma coisa do que eu expliquei anteriormente. Você vai instalar da mesma forma o de 4 fios. PNP e NPN. Só que, diferente deles, eles vão ter mais um fio de sinal, que vai ser o branco. Então, vamos aqui um pequeno exemplo de como ele funciona. Bom, vamos supor que a carga 2 ela vai ser um LED vermelho. Não, LED verde. E a carga preta, a carga 4, ela vai ser um LED verde. Não, vai ser um LED vermelho. Carga 2 verde e 4 vermelho. Basicamente, enquanto ele não tiver detectando nenhum material acionador, ele não estiver detectando seu material acionador, ele vai estar com a carga 2 ligada, ou seja, ele vai estar com o LED verde ligado ali. Agora, quando ele detecta o material acionador, o contato o contato ali, ele passa para o preto, ou seja, o 2 ele vai parar de ser energizado, a carga verde, e vai começar a energizar a carga vermelha. Basicamente, acontece a mesma coisa no PNP. Basicamente, o que vai mudar é a instalação. E esses sensores eles vão ser chaveados tanto em normalmente aberto quanto em normalmente fechado. A única diferença vai ser a saída. Pode passar o slide e agora eu passo a fala para o Igor. Bom, vou falar sobre os detalhes de instalações e os cuidados a serem tomados. Na primeira imagem, vemos que nós não devemos conectar os sensores de corrente contínua em alternada, ou vice-versa. Na segunda, vemos que nós não devemos puxar ou submeter os fios a esforços desnecessários, ficar puxando o fio à toa. Na terceira, evitar que o cabo oscile junto à saída do corpo do sensor. Pode passar. Na quarta, vemos que é bom que a gente evitar que o sensor sofra choques indevidos ou do seu próprio acionador. Na quinta, dimensionar corretamente as cargas acopladas ao sensor. E na sexta, a mais importante na minha opinião, evitar passar o cabo do sensor em conduítes ou eletrodutos que contêm outros cabos de corrente com energia de tensões elevadas. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre a instalação de um sensor de proximidade de 3 fios ligado ao motor trifásico. Os itens usados que vamos usar será um contator, uma fonte específica para o sensor, um motor elétrico trifásico e um sensor de proximidade de 3 fios. Na direita vemos o diagrama para instalação que o Kaique, meu companheiro, acabou de explicar. Pode passar. Bom, agora, na instalação, o primeiro passo, o mais simples, será energizar o contator. Após isso, devemos energizar nossa fonte, introduzindo os fios de fase nos respectivos conectores de entrada, o L e o N. Agora, no terceiro passo, basta a gente conectar o fio positivo e negativo nos dois respectivos conectores de saída e a fonte e o fio do sinal no polo negativo da parte baixa do contator negativo. Por fim, conectar o fio marrom, que sairá da fonte do polo do contator no polo positivo, e assim fechando o contato para quando o sensor for acionado. Pode passar. Bom, e o resultado de tudo isso é que, enquanto não houver detecção de qualquer objeto, não teremos nenhuma corrente fluindo para a carga. Portanto, quando o objeto se aproximar da face do sensor, o transistor vai atuar como um interruptor e curto-se cortará o fio azul e o preto, mandando um sinal para o contator e acionando o nosso motor, como vemos na imagem abaixo. Agora, por último, o Kaique vai falar um pouco sobre a conclusão, as vantagens e as desvantagens entre o sensor indutivo e um sensor capacitivo. Pode passar o slide. Vou fazer uma breve comparação entre os dois. Bem, o sensor capacitivo ele possui uma resolução maior que o sensor indutivo. O sensor capacitivo ele vai possuir uma variedade de materiais muito maior que o sensor indutivo, pois lembrando, como dito anteriormente, o sensor capacitivo ele pode detectar praticamente qualquer tipo de material, e o sensor indutivo ele sempre vai se limitar a materiais metálicos.
O sensor capacitivo, ele é muito bom em detectar objetos pequenos, mas isso também pode servir como uma desvantagem, pois dependendo do seu uso, qualquer coisinha pequenininha ali, relativamente pequena, ele pode detectar. Bem, facilidade de montagem. Basicamente, os dois possuem a mesma montagem. O alcance. O sensor capacitivo ele peca um pouco nesse quesito, o sensor indutivo se sobressai melhor. A largura de banda. O que seria a largura de banda? A largura de banda, basicamente, é o número de acionamentos que o sensor pode fazer em um determinado tempo. Então, nós podemos ver que o sensor indutivo ele possui uma largura de banda maior que o sensor capacitivo. O sensor indutivo ele vai ser mais acessível que o sensor capacitivo, e o sensor capacitivo ele vai ser totalmente inviável em ambientes sujos ou com poeira. E o sensor indutivo ele vai sobressair muito bem nisso. Ou só se esses dejetos forem metálicos. Aí o sensor indutivo já vai dar problema. Bem, basicamente é isso. Bom, nossa apresentação chegou ao fim. Muito obrigado por ter assistido. Bom, gostaria de agradecer a todos pela compreensão. Um bom final de tarde a todos. Amém. Pode cortar minha